Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da trilogia Xenogênesis da autora Octavia Butler. Toda a trilogia é publicada pela editora Morro Branco, aqui no Brasil, e tem como tradutora a Essi Regina Candiani. E ela é formada por Despertar, sendo o primeiro volume, Ritos de Passagem, o segundo, e Imago, o terceiro volume, e que eu li recentemente, até conversei um pouquinho com vocês a respeito no vídeo de leituras do mês de agosto. Então, gente, é impossível fazer um vídeo de uma trilogia tão complexa quanto a trilogia Xenogênesis da autora Octavia e falar de vários pontos que a autora traz aqui como pontos a serem discutidos, pontos a serem pensados e debatidos, sem dar nenhum spoiler sobre a obra, porque muito desses pontos tem a ver com o plot da história. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um primeiro resumo, tá, de toda a trilogia como um todo, falar um pouquinho pra vocês de cada livro, de como foi a percepção da minha leitura, sem spoilers. Isso vai ser de uma forma bem rasa, tá? Porque, assim, os livros, eles têm muito além do plot principal ali, né? Da ideia inicial da obra. E depois, numa segunda parte, eu vou falar um pouquinho mais de cada livro, do que eles tratam, tudo mais. E aí, sim, vai ter um pouquinho de spoilers, né? Até porque é uma continuação. Eu li Despertar em 2020, foi meu primeiro contato com a autora, né, com a escrita da Octavia Butler, e eu não lembro por que eu escolhi Despertar. Eu lembro que eu vi um vídeo, assim que eu comprei, eu vi um vídeo da Tamires, do Resenha dos Sonhos, que ela fez em 2019, porque esse é um lançamento de 2018 da editora, e eu gostei muito da premissa, e acho que eu resolvi começar por ele por causa disso. Dos três, Despertar é sem dúvida o meu favorito da trilogia, porque ele vai ter ali a sua primeira apresentação e a gente tem como protagonista a Lilith, que é um ser humano. Depois, o meu favorito se tornou o terceiro, Imago, e mais pra frente eu vou falar dele pra vocês, mas eu gostei muito também do protagonista aqui. Ritos de Passagem já foi um probleminha pra mim, mas a gente já vai conversar mais sobre isso. De uma forma geral, assim, sem dar spoilers pra vocês, eu vou fazer um resumo agora do que fala mais ou menos os livros. Acontece aqui que a humanidade está a ponto da extinção. A gente tem a Terceira Guerra Mundial acontecendo e várias bombas atômicas sendo explodidas por todo o planeta. Todo o ecossistema do planeta Terra vai ser extinto, todo ser humano vai ser extinto. Pouco antes disso acontecer, uma espécie de alienígenas chega no planeta e consegue resgatar alguns seres humanos também, espécies de plantas, espécies de animais e tudo mais. Essa espécie de alienígena são os Oncales. Eles funcionam num formato de permuta. Eles viajam por todo o sistema universal de planetas e tudo mais, né, pelo espaço, atrás de seres vivos que eles ainda não conhecem, que podem agregar conhecimento e evolução para si mesmos, e eles também vão ajudar na evolução daquele ser vivo. Então, Despertar, o nosso primeiro volume, vai se passar 250 anos após esse fato, após esse momento em que a sociedade estava morrendo, ali estava sendo extinta por causa das bombas. E Lilith é a nossa protagonista, o ser humano escolhido para despertar naquele momento, e tem como função aprender sobre a cultura dos Oncales, que é extremamente rica e poderosa, e preparar um primeiro grupo para voltar ao planeta Terra, já que os Oncales conseguiram preparar o planeta para se tornar habitável novamente. Porém, contudo, todavia, o planeta ele não é mais aquilo que os humanos deixaram. Não tem mais tecnologia, não tem carro, não tem internet, não tem nada. Eles vão voltar como se fosse ali a Era das Cavernas. E para isso, os Oncales precisam treinar eles. Nesse primeiro livro, eu confesso pra vocês que eu fiquei com um ódio, uma raiva fenomenal do ser humano, porque a autora ela conseguiu pegar tudo aquilo de que o humano ele tem mais de ruim mesmo e jogar aqui pra dentro desses personagens. O ser humano, ele acredita que ele tem o rei na barriga, né? Ele acredita que ele tá acima da cadeia alimentar, ele tá no topo, ele é superior a todo e qualquer outra coisa. Só que ele se esquece
aqui nessa história de que ele só tá vivo porque aquele alienígena resgatou ele, salvou ele. Ele se esquece que ele só tem o planeta dele de volta porque aquele alienígena permitiu que ele tivesse. Foi lá, mexeu os pauzinhos e fez com que o planeta ficasse habitável novamente. E mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de tudo que os Oncalis estão oferecendo para os humanos, toda a evolução que eles estão oferecendo para os seres humanos, eles são egoístas, eles são babacas, eles são cruéis, sabe? Simplesmente por causa de uma questão estética. É claro, não tem só uma questão estética, tá? Mas é o principal, uma das principais partes aqui de Despertar. Porque os Oncalis, eles parecem mais como ouriços do mar. Eles são humanoides, né? Tem braços, pernas, mas eles não têm olhos, eles não têm bocas. E eles veem, eles sentem, eles comem através dos seus tentáculos sensoriais, os quais eles são cobertos da cabeça aos pés. E eles são cinzas, então os personagens aqui, os seres humanos aqui, eles acabam tendo muita repulsa por esses seres vivos, por essas criaturas. Já o segundo livro, Ritos de Passagem, como eu falei pra vocês, pra mim ele já foi um certo problema, porque eu não consegui me apegar ao personagem principal. Sim, cada livro aqui é narrado pelo ponto de vista de um protagonista. Aqui a gente vai ter a Lilith, um ser humano, narrando pelo ponto de vista dela. Aqui a gente vai ter outro ponto de vista. E aqui a gente vai ter outro ponto de vista ainda. É importante vocês entenderem isso, porque cada livro ele vai trazer um aspecto da relação entre os Oncalis e os seres humanos. E é também importante entender que cada livro ele vai se passar muito distante um do outro. São vários anos que separam um livro do outro. E isso vai ser importante para a história, e isso vai ser importante pra gente também, enquanto leitor, pra gente entender como que aquilo tá evoluindo, como que aquilo tá andando. Em Ritos de Passagem, a gente vai conhecer mais dos Oncalis. O nosso protagonista em Ritos de Passagem, ele é mais frio, vamos dizer assim, ele tem mais certeza das coisas. Isso me causou um certo distanciamento do livro. Eu não consegui sentir ele tanto quanto eu senti a Lilith no primeiro e quanto eu senti o protagonista aqui de Mago. E aqui a gente vai conhecer mais da cultura da sociedade dos Oncalis, coisa que não foi mostrada de forma proposital pra gente em Despertar. Vamos conhecer mais das habilidades deles, das capacidades deles, e a gente também vai ver que eles não são tão bonzinhos assim, né? Não é tudo feito assim tão alto astral quanto a gente pensava. Já Imago vai mergulhar um pouco mais nesse buraco e ele traz como protagonista uma pessoa não binária. E já foi um personagem que eu consegui me apegar muito mais, porque ele não tem certeza de nada, ele tem muito medo do futuro, do que vai acontecer consigo mesmo e também com a sua família. Eu achei que esse livro aqui, ele aproxima mais os alienígenas dos seres humanos, do sentimento dos seres humanos. Ele vai mostrar pra gente que eles também são passíveis de erro, de interpretação errada, que eles podem ser egoístas e que eles também têm medo principalmente de perder todo o conhecimento, toda a vida que eles agregaram durante todos os anos indo, né, de planeta em planeta, de lugar em lugar. Todos os 3 livros têm uma narrativa bem fluida, eu gostei bastante, foram facinho de ler. Despertar e Imago, sem dúvida, foram os mais rápidos pra mim de ler. Esse aqui eu li praticamente numa sentada, assim, foi maravilhoso, foi delicioso degustar essa história aqui, e os personagens que a autora traz, eles são todos carismáticos e são, assim, muito críveis, sabe? Esse aqui, pra mim, sem dúvida, foi o que eu consegui sentir os alienígenas mais próximo da realidade pra mim. Ritos de Passagem tem alguns problemas, eu acho que de construção, porque ele traz alguns termos técnicos, ele traz muito da cultura dos alienígenas, mas de uma forma muito alienígena. Eu acho que esse foi o problema. Porque daí eu não consegui sentir o personagem, eu não consegui sentir os dilemas, os problemas, o drama dele, e não consegui me apegar muito também à história. Foi muito interessante por causa de conhecimento que a autora vai passando pra gente sobre esse universo que ela criou, né? Vai agregando muita coisa, aquilo que a gente já conhecia, e a gente vai vendo tudo com outros olhos, mas ele foi um pouco mais lento de ser lido. A cultura dos Oncalis, ela é muito poderosa, ela é muito grande, e foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, no primeiro volume, né? Voltando a falar um pouquinho de Despertar pra vocês, antes de entrar
nos spoilers, pela questão de que eles respeitam muito os outros seres vivos e tudo entre eles é organismo vivo, não é máquina, não é tecnologia. Então a nave deles é um ser vivo, a casa deles é um ser vivo, os meios de transporte são seres vivos, sabe? E eles respeitam tudo de uma forma tão grande, não tem desperdício, não tem ninguém passando necessidade, ninguém tem mais do que o outro, sabe? Não tem lixo. E assim, é muito maravilhoso de ler isso. É muito distoante, porque há momentos da história que o ser humano não entende isso, sabe? Ele não compreende isso e ele vai fazer cagada com relação a isso. Porque o ser humano, ele não tá acostumado a respeitar o próximo. Ele não tá acostumado a respeitar o meio ambiente, né? Quantas vezes a gente anda na rua e quanto lixo a gente encontra pela rua, sabe? Porque as pessoas estão andando, jogam ou simplesmente vão lá e realmente jogam aquele saco imenso de lixo. Então, ou maltrata um animal, maltrata um bicho, corta uma árvore, que seja. Isso não existe na cultura dos Oncalis, e isso foi, assim, uma das coisas que mais me encantou no primeiro volume. E lembram que eu falei que cada livro é importante ser narrado por um ponto de vista diferente, porque ele vai tratar sobre aspectos diferentes entre a relação do Oncali com os seres humanos? Então, agora já nós vamos chegar nas partes do spoiler. Então, só assistam se vocês já tiverem lido pelo menos ali o primeiro volume, tá? Pelo menos o primeiro livro, porque daí o que eu vou dizer não vai atrapalhar a leitura de vocês de forma alguma, porque no primeiro volume a gente é muito enganado pela autora. A gente é feito de bobo em muita coisa pela autora, assim, eu pelo menos fui. Então, eu acho importante vocês irem pra essa primeira leitura sem saber o que acontece nos próximos volumes, na forma que eu vou contar agora, na forma resumida que eu vou contar agora. Então, é isso. Assistam pelo seu próprio conta e risco. No primeiro volume, a gente descobre, então, que os Oncalis fazem a permuta através de mutações genéticas, através de trocas genéticas. Eles mudam o corpo do ser humano para que ele fique mais forte, mais resistente, imune a veneno, imune a doenças, eles curam os seres humanos. Eles, inclusive, conseguem fazer membros crescerem. Se o ser humano tiver perdido uma perna, por exemplo, eles conseguem fazer a perna crescer novamente. Só que isso tudo, obviamente, tem um custo. Os filhos desses seres humanos vão nascer mais parecidos fisicamente com os Oncalis do que com os próprios seres humanos. E esse é um dos grandes pontos chaves desse livro aqui. Porque passa, então, a não existir mais uma relação entre um casal, né? Normalmente os casais aqui são compostos por homens e mulheres, sem que exista um ser da raça Oncali no meio, um Oloi, acho que é assim que pronuncia, que é um ser sem gênero, que vai ficar entre o homem e a mulher, vai fazer essa permuta, vai fazer com que a mulher engravide daquele homem, e geneticamente ele vai mudar aquela criança, ele vai programar aquela criança para nascer de uma forma o qual é mais adequado, vai fazer com que aquelas próximas gerações sejam mais fortes. Como eu falei antes para vocês, os Oncalis, eles parecem mais como ouriços do mar. Então, são criaturas que causam muita repulsa no ser humano, apesar de todo o benefício dado também a eles. Principalmente os homens aqui nessa história, eles não aceitam que exista uma criatura, que exista uma terceira pessoa na relação. Eles não aceitam se deitar com os Oncalis, né, e ter relações então com essas criaturas e mais as suas parceiras. Já no segundo volume, a gente tem como protagonista o Akin, que é o primeiro filho híbrido homem, nascido homem, da Lilith e do seu parceiro humano. E Akin foi programado para nascer estaticamente falando, fisicamente falando, mais parecido possível com um ser humano. E isso existe também um motivo, isso não é feito assim, sem um propósito. O único membro sensitivo do Akin está na sua língua, por isso é só quando ele abre a boca, quando ele fala, é que as pessoas percebem que ele não é um ser humano completo, que ele é um híbrido, que ele é metade Oncali. E, assim, o Akin aqui, logo no início da história, ele é uma criancinha, tipo, de meses, e ele já fala, ele já come, ele já anda, ele já sabe o que ele pode comer, o que ele não pode, o que ele pode beber, o que ele não pode.
E isso acabou me distanciando bastante da história, porque acabou tornando ele um narrador mais frio. Ainda que depois, posteriormente, ele foi sequestrado por rebeldes seres humanos, né? Porque depois do final de Despertar, os Oncolis decidiram libertar alguns seres humanos, aqueles que eles consideravam que não apresentava perigo realmente, né, para a sociedade. A gente vai ver que isso tá bem cagado depois, mas enfim. E os seres humanos que decidiram não fazer a permuta, né, com eles, não terem filhos com eles ficaram estéreis. Os Oncalis não permitem, então, que eles tenham filhos, porque na ideia dos alienígenas aqui, o ser humano ele é autodestrutivo. Ele vai cometer de novo todos os mesmos erros que ele cometeu e que levou a humanidade a se extinguir. Então, para que permitir que o ser humano progrida, que ele continue, que ele evolua, né, ali sem a interação com o alienígena, né, para que eles possam mudar o ser humano? Então, ele simplesmente não permite que os seres humanos tenham filhos. E o Akin, ele vai ser sequestrado por esses seres humanos rebeldes. E ele vai viver por muitos anos até a sua transmutação adulta junto desses seres humanos. E ele vai perceber, ele vai decidir se aquilo que os alienígenas queriam para os seres humanos se está correto ou não. Aqui a gente volta também a ter uma certa discussão a respeito de estética e de beleza. O que realmente é a beleza? O que realmente é a estética? Porque há algumas crianças que os rebeldes sequestram que eles têm tentáculos sensoriais para fora do corpo. No cabelo é muito comum ter os tentáculos sensoriais, sabe? E os seres humanos querem cortar esses tentáculos, que seria o mesmo do que arrancar um olho meu, por exemplo, um ouvido, né? Vai privar aquele ser vivo de uma sensibilidade de algo dele, sabe? E eles querem fazer isso simplesmente para deixar aquela criança o mais humana possível, o mais aceitável, né, visualmente. Então a gente volta a ter essa discussão a respeito da beleza da humanidade. O que realmente é a humanidade? A humanidade é um sentimento? É um caráter, ética? Ou é só aparência? Imago vai trazer como protagonista Jodas. O Jodas, ele nasceu híbrido também. E quando ele começa a sua transmutação para a fase adulta, ele de repente acaba se tornando um Oloi, que é uma criatura sem gênero. E por ser o primeiro Oloi nascido híbrido de mãe humana, existem muitos medos por parte dos Oncolis a respeito do que Jodas é capaz de fazer. Aqui eu vou pedir desculpas, porque nem sempre eu vou conseguir usar um termo neutro, certo? Então, se eu errar alguma coisa, vocês já me perdoem, porque o correto seria usar o termo neutro para o Jodas, já que ele é um ser sem gênero. Mas eu vou cometer algum erro por falta de hábito, por falta de costume e prática. Então eu já vou pedir desculpas com antecedência, tá? Porque eu sei que isso acaba causando algum desconforto. O que acontece? Acontece que o Oloi, ele é a criatura mais importante, é o ser mais importante dentro da permuta dos Oncolis. É ele quem vai fazer realmente a permuta. Ele que vai pegar, geneticamente falando, né, tudo o que constrói um Oncoli e vai misturar com o que constrói um humano e vai criar uma criatura, o híbrido. Ele que é capaz de mudar o corpo do ser humano, tornar mais forte, fazer salvar de um machucado, de um ferimento. A gente vai ver Jodas fazendo isso várias vezes durante esse livro aqui. E não apenas isso, como Jodas foi um passo adiante, ele é capaz de mudar o próprio corpo, ele é capaz de mudar a própria aparência para que o parceiro aceite ele com uma maior naturalidade. A capacidade que os Oloi têm, tanto para cura quanto para destruição, é muito grande, porque ele também guarda, geneticamente falando, todas as doenças que existem no universo dentro deles, porque esse conhecimento é passado de pai para filho, vamos colocar assim. Então todo mundo, toda a sociedade Oncoli começa a ter muito medo do Jodas e do que ele tá se tornando, e ele começa a ter muito medo. Elo começa a ter muito medo daquilo que Elo tá se tornando, e começa a ter muito medo pela sua família também. Porque eles vão precisar sair da nave, eles vão precisar sair da cidade onde eles estavam, porque ele pode representar
um risco muito grande, até ele aprender a controlar todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, todos os seus desejos. Ele vai precisar se afastar ali da sociedade. Eu acho que esse foi uma questão muito grande pra mim, pra diferenciar o Jodas do Akin. Porque o Akin, ele tinha certeza de tudo que ele era, ele sabia muito, enquanto o Jodas tem muito medo, muito receio, é muito mais próximo realmente do humano. Porque o Akin é mais alienígena, né? É bem mais alienígena. Acho que esse foi um ponto determinante, assim, na questão de eu gostar mais da leitura. E os Olois, eles também têm uma influência muito grande em cima dos seres humanos. E quando o Jodas percebe isso, ele nota que o ser humano já começou essa permuta em desvantagem. E é através dos olhos dele que a gente vai ver o quanto essa permuta entre eles, entre os seres humanos e os Oncolis, não está sendo exatamente justa. E também a gente vai entender mais sobre a parceria feita entre os Oncolis, os Olois e também os seres humanos. Cada livro vai trazer, então, uma perspectiva diferente dessa permuta entre os alienígenas e os seres humanos. Aqui a gente vai ter a perspectiva de um ser humano que acabou de acordar e que tá aprendendo tudo sobre os Oncolis. É claro que eles vão passar pra Lilith aquilo que eles acreditam que é importante pra ela saber, e pra fazer com que ela não desista daquilo que eles querem. Eles manipulam ela assim nesse primeiro volume. E é por isso que eu falei pra vocês que se vocês não tiverem lido nem o primeiro volume, é importante não assistir essa parte da resenha. Porque a partir do momento que você entende que ela tá sendo manipulada, você já começa a prestar atenção em coisas que talvez você não tivesse prestado se não fosse esse o caso. E aí, nesses segundos volumes, esse aprofundamento que a autora traz pra história, ele já vai ser muito mais... menos inesperado, talvez, pra você. É claro, se você for um leitor um pouco menos emocionado do que eu fui, por exemplo, talvez você pegue essas perspectivas antes do que eu. Por exemplo, na resenha da Tami, do Resenha dos Sonhos, no despertar ela já ficou com uma pulga atrás da orelha, coisa que eu não tinha ficado. E todos os 3 volumes vão ter como grande discussão: será que vale a pena salvar a vida do ser humano? Será que o ser humano, ele é capaz de evoluir sozinho? Será que vale a pena deixar o ser humano evoluir sozinho, sabe? O ser humano, ele é capaz de mudar? Até onde é justo essa permuta com os Oncolis? Porque todos os híbridos, após a transmutação que eles passam para a fase adulta, eles adquirem características físicas quase que completamente dos Oncolis. Eles deixam a aparência física que a gente conhece, né, como um ser humano, de lado. Então, assim, eles acabam ganhando muito mais nessa permuta do que o ser humano. Até onde isso é justo? Até onde os Oncolis têm direito de dizer o que o ser humano deve ou não fazer e escolher pelo ser humano? Então, a gente vai ter muito dessa discussão também, a questão da aparência, como eu falei pra vocês, a questão política, a questão da natureza humana de ser autodestrutiva, da falta de respeito, da falta de empatia. Como eu falei pra vocês, no segundo volume a gente vê que eles libertaram os seres humanos, que eles consideravam que não causaria tantos problemas, mas a gente vê muitos problemas sendo causados. A gente vê muita violência, muita guerra entre rebeldes, muita briga, muito estupro, né, contra a mulher. Então todos os 3 volumes eles vão discutir muito isso, e sem um ponto final, porque afinal de contas é uma coisa que tem que ser debatida, uma coisa que tem que ser conversada, e não ter dado uma martelada, né? Não tem que ser dado uma martelada. Então a autora, ela traz muito esse debate pra gente pensar sobre e pra gente conversar sobre. As edições da Morro Branco são todas muito bonitas. Essa trilogia aqui, ela é toda capa mole, ela não é capa dura, mas a parte de dentro tem, assim, esse trabalho. Todos eles são iguais, né, aqui, só que só cor diferente, com essa parte aqui que lembra um mar, alguma coisa do tipo. A diagramação, ela é simples, assim, mas é confortável, é bem gostosa de ser lida. É dividido, assim, por partes. Todo o livro da Morro Branco vem, então, com o marcador do livro, né? Que vem a capa do livro aqui e aqui... Opa! Fugiu! E aqui vem uma frase do livro. Os 3 volumes, eles são capa soft touch, tá?
O primeiro, O Despertar, já sumiu tudo. Praticamente não existe mais soft touch, porque já faz 2 anos que ele tá na estante. É só realmente aqui na lombada que ainda dá pra sentir um pouco. O Ritos de Passagem também já tá sumindo. O único que tá soft touch mesmo é o Imago. E sinceramente, se eu pudesse, eu falaria pra editora tirar soft touch, porque eu odeio soft touch, realmente não gosto. Tenho o problema de ficar grudando depois de um tempo, realmente não curto. O primeiro livro, Despertar, tem 343 páginas. Na parte final, a gente tem aqui uma parte de questões para discussão, que eu não sei se foi uma criação da autora ou da editora, confesso que não tenho a menor ideia. Ritos de Passagem é um pouquinho maior, ele é, acho que, o livro mais grosso da trilogia. Ele tem 362 páginas, ele é um pouquinho mais largo. Por dentro, ó, como eu falei pra vocês, ele tem essas partes desenhadinha. Aqui tem uns negocinho que lembra folha, mármore, sei lá. A diagramação é do mesmo jeito, igual, simples, mas bonita, confortável, né? O terceiro volume é o menorzinho de todos eles, é o mais fininho. Ele tem 307 páginas, então todos os três têm a média de 300 páginas, né? A parte de dentro é assim, é bem bonita, eu gosto muito dessa capa. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguma obra da Octavia. E comentem também qual foi o livro da autora que vocês mais curtiram a leitura. Eu vou gostar bastante de saber. Se por acaso você gostou da premissa dos livros, ficou interessado e resolveu adquirir, fazendo isso através do meu link, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vai me ajudar bastante, porque eu ganho uma pequena comissão sobre tudo que é comprado lá na Amazon através desse link, e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelaquilo que você vai comprar. Não precisa ser só livro, pode ser qualquer coisa, comprando através desse link me ajuda bastante, porque eu tô tentando guardar esse dinheiro, juntar, economizar esse dinheirinho pra comprar uma câmera e gravar vídeo pra vocês com uma maior qualidade de imagem e de som. Se você gosta do meu trabalho, não quer perder nenhum conteúdo novo, não quer perder nada, entra pro nosso grupinho do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É um grupo sem interação, é realmente só pra eu notificar vocês quando tem vídeo novo, quando tem alguma novidade ou quando tem alguma promoção na Amazon, que eu acho que vale a pena. Não se esquece de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!